Se o MCU já está mudado, isso já não é novidade para ninguém. Desde o final da era Thanos, nós estamos sendo apresentados para novos personagens, novas narrativas, novos filmes e novas séries. E aqui a gente tem mais um caso desse, como Capitão América, um admirável mundo novo. Olá pessoas mercurinárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom pessoas, hoje enfim a gente vai estar analisando o filme Capitão América, um admirável mundo novo. Acabou de lançar, eu acabei de assistir e já vou trazer a análise direta para vocês. Lembrando que nesse vídeo eu vou contar alguns detalhes do filme e também vou dar minha nota final. Será que esse filme presta? Como a gente já bem sabe, né, os três filmes do Capitão América que a gente tem aí para trás, ambos os três são muito bons, mas com destaque pro Capitão América Soldado Invernal. E aqui a gente tem essa fórmula meio que tentando ser recriada, só que com o personagem do Sam Wilson, né? E já estava sendo mostrado pra gente que a gente teria o Hulk vermelho nesse filme. E além disso, a gente também vai ter outra troca. Além do Falcão se tornar Capitão América, a gente vai ter um novo Falcão na equipe, tá show? Já começa o filme com pura ação. Pois é, com o Capitão América e o Falcão, né, o novo Falcão, já agindo contra uma sociedade meio que chamada de serpentes ali, né? Eles estão no México e atacando padres. A gente já começa no meio dessa missão aí ultra secreta e a gente não entende muito de início. Claro que como a gente tem o Capitão América, a missão dá super certo e dali a gente tem um novo salto, onde a gente vê o Capitão América conversando com o presidente. Pois é, Sam Wilson agora, ele tá agindo junto com o governo, ou pelo menos é o que o presidente quer. Aqui o presidente a gente tem o agente Ross, pois é, ele conseguiu assumir aí, né, a presidência dos Estados Unidos, e aí que vem o primeiro baque pro nosso querido Sam Wilson, né, gente? Pois afinal, o presidente quer recriar os Vingadores, pois é, começar os Vingadores do zero, e além disso, ele quer que o Capitão América haja para o governo. Afinal, Capitão América tem que agir pro governo, como diz ele, né? Ele fica muito em dúvida se aceita ou se não aceita, e aí ele decide procurar um amigo antigo dele. Esse amigo aparece inclusive na série Soldado Invernal e Falcão e Soldado Invernal, ou melhor, né, é o contrário, eu troquei. Esse amigo aparece lá e esse amigo dele, no caso, é um senhor mais de idade, né, mas que também era um soldado que passou pelas mesmas experiências ali que o nosso querido Soldado Invernal, né. E aí quando ele chega para conversar isso com um amigo dele, o amigo dele dialoga bastante com ele, fala que não é muito a cara do Capitão América trabalhar para o governo, mas eles acabam decidindo ali ir na posse do presidente, pois afinal ele vai tentar ter mais uma conversa com o presidente para ver se não tem como melhorar a barra dele também. É importante eu citar esse amigo, por quê? Porque o tiro acaba saindo pela culatra. Como eu disse, esse amigo dele, ele já passou, o nome dele é até Alice, ele já passou pelos mesmos eventos que o Soldado Invernal, né? E quando o presidente está ali assumindo e trazendo as suas propostas ali, né, falando sobre o Adamantio, pois afinal a gente tem a volta do Celestial, enfim, a ideia do Celestial surgiu no mundo, o cara do nada pega a arma e tenta matar o presidente ali na frente de todo mundo. Claro que essa tentativa dá errado, e aí ele foge, o Sam tenta ajudar o amigo dele, né, perguntar o que estava acontecendo com o amigo dele, pois afinal o cara não é agressivo assim, e aí que a gente percebe que o cara está sendo controlado por algumas certas pessoas. Será que é essa sociedade serpente? A polícia consegue pegar esse amigo dele, né? E aí depois que a polícia pega ele, prende, a gente já volta num roteiro, assim, pelo menos eu senti, meio que aquele filme, né? Capitão América e Soldado Invernal, que parece que é a mesma história, só que com novos personagens, não entendi direito, né? E daí pra frente o filme começa a ter umas medidas mais, assim, contraditórias. Vamos se dizer assim, né? A gente tem um pouco mais sobre a equipe Serpente atacando o Capitão América, né? E ele sempre ali relutando, tentando entender o que estava acontecendo, por que esses soldados do nada voltaram a ser interferidos por causa dessas ligações aí que estão fazendo para eles, né? O Capitão tenta entender sobre isso, ele acaba descobrindo outros podres. Bom, a gente acaba descobrindo que o Ross, né, o presidente aí dos Estados Unidos, ele não é tão legal assim, né? Ele usou e abusou de uma pessoa, deu substâncias para tornar essa pessoa super inteligente, e para essa pessoa ajudar a ele a criar estratégias, ensiná-lo a conseguir chegar ao topo dos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo essa pessoa é a pessoa que está por trás de tudo, tá? Pois é, porque essa pessoa tá tentando se vingar e ela tá dando certos comprimidos ali, meio que burlados pro Ross sem ele saber, e esses comprimidos a gente sabe muito bem, né? Que vai transformar o Ross no Hulk vermelho, em certo momento. No meio dessa treta toda, a gente também
tem um embate forte entre os Estados Unidos e o Japão, né? Pois afinal, o mundo, quando descobriu sobre o adamantio, né? Porque pelo menos esse filme tá dizendo que o adamantio é mais forte do que o vibrânio de Wakanda, o mundo tá nessa corrida aí pra ver quem chega mais perto, quem pega primeiro o adamantio. E aí a gente tem quase que uma segunda ou terceira guerra mundial ali no esquema deles, né? Coisa que realmente dá uma dorzinha no coração, porque a gente vê dois países duelando por uma coisa que não é nem de um nem de outro, é dos celestiais. Nessa treta, o Capitão América tenta ajudar ali, né? Ele e o seu amigo Falcão, né? O novo Falcão. E bom, esse Falcão, tadinho, ele é muito despreparado. Ele é dito até meio como que um adolescente, né? Um jovem, né? E ele acaba sendo atingido ali pelo míssil da China, né? Do Japão. E é bem triste, né? Porque a gente vê ele quase entrando ali em estado de coma, só que ao mesmo tempo que o filme tá lá embaixo e o Sam tá muito mal com isso, a gente tem a aparição do Bucky. Pois é, o nosso querido Soldado Invernal, ele aparece por uns 5 minutinhos ali, só pra ter um diálogo junto com o Sam, mas nesses 5 minutinhos a gente entende bem, pois afinal ele conta ali, né, que ele tá tentando se tornar um vereador, e isso é muito maneiro, porque ver essa, como posso dizer assim, essa interação tanto do Capitão América com o Bucky, com o Soldado Invernal, é muito legal. Feito enquanto todo mundo tá nessa ala mais hospitalar, o cara que estava ali por trás de tudo, né, o mestre da serpente, ele decide se entregar e ir lá falar com o Capitão América e falar o que o Ross já tinha aprontado com ele, e aí o Capitão América só fala com ele: mano, pra que você tá se expondo desse jeito? Você vai ser preso. E dito e feito, o cara acaba sendo preso. Só que ao mesmo tempo que o cara é preso, ele ali, né, contra os poderes do Ross, ele consegue enfim invocar o Hulk vermelho no Ross. E é muito maneiro, porque o Ross, ele tá literalmente dando ali, como posso dizer assim, né, uma sessão de imprensa, sendo entrevistado, afinal ele é o presidente dos Estados Unidos, né? E, mano, quando ele tá falando, do nada ele escuta um barulho muito maluco, ele começa a ficar com muita raiva das perguntas dos jornalistas e ele vira um Hulk vermelho. E aí sim, pode botar a música de ação, pode começar a treta, porque a gente vai ter, enfim, Capitão América versus Hulk vermelho. Aí que entra um ponto que eu até criticaria, assim, no filme, porque eu esperava que a luta fosse um pouco mais construída, vamos se dizer assim, né? É lógico que o Soldado Invernal é ótimo. É lógico que o Capitão América, ele usa a cabeça dele, né? Ele tenta tirar o Hulk ali da Casa Blanca, né? E trazer ele pra perto do lago. E ali entra a treta dos dois, né? Entre o Capitão América sem o soro, tá? Sem o soro, apenas com suas asas de vibrânio e o seu escudo de vibrânio versus o Hulk vermelho, o motherfucking Hulk vermelho. E bom, gente, quando a gente vê essa treta, se a gente for parar pra pensar, a gente pensa: não dá, mano, não dá. Até o Capitão América com soro a gente já ficaria na dúvida. Imagina agora o Capitão América sem soro. Não daria pra ele ganhar. Mas ele acaba usando e abusando de sua inteligência, né? Ele aproveita suas asas de vibrânio, ele tenta sempre atacar o Hulk e bater no Hulk tentando conversar com ele. Meio que aquele estilo que o Tony Stark usou lá naquele filme, se eu não me engano, o Era de Ultron, que é dorme, 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 dorme. Foi assim que o Capitão América também tentou usar contra esse Hulk vermelho. Coisa que até que aconteceu, né? Afinal, os dois acabam criando uma explosão muito grande que ambos, o Hulk vermelho quanto o Capitão América, ficam desacordados. Aí chega a polícia e aí em si que o Ross começa a voltar em si, ele vê a destruição que ele tá fazendo, ele consegue sair dessa forma de Hulk vermelho. Tanto ele quanto o Sam Wilson estão acabados, quer dizer, é um impacto técnico. Isso que deixou meio triste, né? Porque quando a gente vai ver um filme de herói, a gente quer ver um ganhando e um perdendo. Mas tudo bem, dá pra entender porque um empate técnico, afinal a gente não tem nenhum vilão assim, tão vilão nesse filme. O filme se finaliza com o Ross, né, o nosso presidente Hulk vermelho, deixando a candidatura e voltando justamente para onde ele criou. Pois é, lembra que ele criou aquela balsa lá no meio do oceano para prender os Vingadores meio ruins, né? Que inclusive até o nosso Sam Wilson, Capitão América, ficou preso lá. Agora quem tem que ficar preso lá é ele. E fica preso ele e também fica preso aquele cara super inteligente que estava por trás dos esquemas da serpente. E aí que entra a nossa querida cena pós-créditos, né? Mas antes de eu falar dela, calma aí, deixa eu finalizar o filme por completo. O filme finaliza
ali com Sam Wilson falando que agora a gente tá literalmente vivendo num admirável mundo novo, sobre as novas dificuldades que a humanidade vai ter aí, né, pra lidar com esse tal de adamantio. Eu fico até meio complicado, assim, o coração chega até às batidas, porque saber que agora a humanidade tem uma tecnologia que é maior do que a de Wakanda já me preocupa, porque Wakanda tem que estar indo pra sempre, Wakanda tem que ficar na frente, gente, ó, dá licença, tem um Pantera Negra tatuado, eles têm que ficar na frente. Dito isso, o filme termina com uma singela conversa entre o Capitão América, né, e o Ross, que está preso. E aí a gente vai pra cena pós-crédito. Bom, a cena pós-crédito, ela é um tanto quanto broxante, pois afinal, ela só mostra pra gente o que a gente bem sabe, né, que essa cena pós-crédito é o Capitão América indo conversar com esse cara super inteligente que está preso, e ele fala que a humanidade, né, os Vingadores, eles conseguem lidar com os problemas daquele universo. Imagina lidar com os problemas de outros universos. Coisas que a gente já bem entende, afinal a gente tá vendo aí o Dr. Doom, né, a era de Doomsday, a gente sabe que vai ter essa coligação de universos aí, que vai ter a volta da Feiticeira Escarlate. Não podia deixar de terminar falando sobre isso, né? É coisa que a gente já bem sabia, então quer dizer, a cena pós-crédito ela não é nada tão impactante. Em si, o mais impactante que a gente tem ali é a luta entre o Hulk e o Capitão América. Considerações finais. Bom, gente, eu curti muito o filme, realmente eu gostei bastante do filme. Eu não esperava que ia ser tão numa pegada assim de investigação. Pra mim esse filme não entra nem tanto numa linha assim de herói, e mais sim de investigação, pois afinal até na hora das lutas não foi usado tanto poder nem CGI, foi usado mais a mente, eles conseguiram fazer as coisas direito. Então pra mim esse filme termina com 7 de 10. Pois é, 7 de 10. Capitão América Sam Wilson, né, um novo Capitão América renascendo. Literalmente, eu achava o título desse filme meio broxante, né? Capitão América, um admirável mundo novo. Achava meio broxante. Só que agora dá pra entender o porquê isso. Afinal, a gente tá em dias novos, com presidentes novos, com novos dilemas. Então, quer dizer, nada mais justo do que admirável mundo novo. Povo, eu sou o Mercúrio. Se gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Lembrando, o meu Instagram também é @joão.mercurio. Me segue lá, tá? Me segue, pois lá eu vou estar mostrando beleza, E agora falando um pouco mais aqui sobre o canal, se você é novo, se inscreve aí, pois a gente tem uma playlist só falando sobre filmes da Marvel. Esse ano é um ano que a gente vai ter muitos lançamentos diferentes do ano passado, né? Então não perde a oportunidade de acompanhar todas as teorias e notícias, tudo sobre a Marvel aqui no canal, tá bom? Beijão, valeu, falou e fui!